Ao contrário do Carpini, ele tem experiência. Ele tem 16 anos de trabalho na função. E muita experiência dentro do contexto de América do Sul, né? Sim. Então isso acho que contribui muito ainda mais para o São Paulo pressionado na Libertadores. E esse é o melhor momento da carreira dele. Ele, ano passado, ele ganhou tudo que podia com a LDU. Né? Foi campeão equatoriano, né? Foi campeão da Sul-Americana e deu, acima de tudo, isso que você falava, que o nosso Viola aqui, tricolor, está querendo. Deu à LDU uma forma consistente de jogar. Ele não vai chegar no São Paulo sem saber o que acontece. Ele sabe o que acontece. Teve um período aí de 4 meses para descansar, para olhar, para ver o mercado. Eu acho uma boa pedida. Se vai dar certo, como disse o professor, meio desanimado, só o tempo vai dizer. Eu estou mais animado, eu acho que tem boas chances de dar certo. Fala, torcedor do São Paulo, trazendo mais um vídeo aqui bem legal, bem interessante, hein, com a informação aí do novo técnico do São Paulo, né? O Carpini, né, sabemos que foi demitido e agora a diretoria já busca aí um novo nome e quer um técnico estrangeiro, né? Brasileiro aí, ultimamente aí, a diretoria está descartando, né? Já está fazendo aí a lista, né? Você tem algum técnico em mente, pessoal? Já deixa aqui sua participação nos comentários. Vamos lá, reagir o vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Já quero deixar aqui o link completo dos canais oficiais na descrição do vídeo. Vamos falar do São Paulo? Porque ontem houve a demissão do Carpini, que já era esperada, anunciada e etc. Professor, inventei agora esse. Não, mas etc. foi bom, Foi boa mesmo. Cabe. É o caso. E já há a informação de que Zubeldia, ex-técnico da LDU, já está acertado com São Paulo. Primeiro, a Folha de São Paulo foi a primeira a dar com a Mônica Bergamo. Já confirmada a informação pela nossa equipe ESPN, não houve ainda assinatura do contrato, mas já está tudo certo entre São Paulo e o técnico argentino. Quem é ele? Pergunta o torcedor do Tricolor. Tá aí, ó. Eliminou o São Paulo Futebol Clube. Lembra daqueles 2 jogos? Primeiro jogo foi um massacre, mas terminou 1-0 ou 2-1? Não foi um massacre em campo, mas no placar não foi tanto. Foi 2-1, se eu não me engano, que abre 2-0 e aí no final o São Paulo desconta. O primeiro tempo foi atropelo. E aí o São Paulo ganha aqui por 1-0, e vai para os pênaltis, não é isso? Exatamente. E a LDU passa e depois chega até a final contra o Fortaleza, é campeã. Tá ele aí de bonezinho, amigo André Donk. É um bom técnico, é um cara que fez um trabalho espetacular na LDU. O que eu fico curioso, e eu acho que é até um bom nome, já tanto que foi cogitado, né, antes da chegada no momento da chegada do Carpini. O que é um desafio para ele é adaptar o seu estilo em relação ao São Paulo. Até ouvi o Elton falando, né, o Elton Serra, destacando essa capacidade dele de se adequar aos elencos que ele tem. E acho que isso vai ser muito testado, porque a característica do elenco da LDU, do jogo da LDU, é um tanto quanto diferente do que o São Paulo vinha tentando fazer, sobretudo no auge com o Dorival. É um técnico com uma defesa muito sólida, explora muito o jogo vertical, então num jogo, por exemplo, com Rames, com Lucas, isso acaba destoando, e é muito forte no lado do campo, onde o São Paulo acho que tem mais qualidade hoje por dentro do que pelo lado do campo para atacar. Então acho que vai ter que ter um ajuste dentro da característica, algo que ele já mostrou na carreira dele. Então não consigo projetar tanto como jogava a LDU e projetar isso no São Paulo dele. Pode ser que isso aconteça, enfim, mas por características dos jogadores, não sei se vai ser bem por aí, mas é um técnico que já vinha se credenciando a pegar um grande do Brasil. Porque hoje, no futebol da América do Sul, o técnico faz um bom trabalho, o topo dele aqui é pegar uma grande equipe brasileira. O caso do São Paulo me parece uma boa escolha do São Paulo para a sequência da temporada. Quando a gente olha o mercado, né, eu acho que cada vez mais se justifica a escolha do Zubeldia, até meio por exclusão. Porque o São Paulo não ia apostar, nem chegou a cogitar dessa vez, num medalhão brasileiro. E há alguns no mercado. O São Paulo claramente não opta por esse caminho. Agora, é mais um que vai precisar de tempo, né? Até porque veio de fora, precisa de adaptação. Vai precisar de quê? Tempo. No Brasil? No São Paulo? Vai precisar. Primeiro porque ele veio de fora. Segundo, pelo que o Donk falou, pelas características do elenco que ele tem. Algum tempo, agora me parece um técnico capaz de entregar para o São Paulo, e eu não sei em quanto tempo, aquilo que o nosso Viola cobra aqui, um padrão mínimo de jogo. Isso os times dele têm. Você falou, o técnico, o torcedor são paulino quer saber quem é ele. Recentemente ele conseguiu uma classificação contra o São Paulo
já teve uma amostra de um time que é pelo menos um time bem postado em campo. Agora, se vai dar certo ou não, é aquela mesma incógnita, né? De outros casos, a exceção do Dorival, eu falei aqui na abertura, essa é a história recente do São Paulo. São Paulo vai muito na tentativa e erro. São Paulo recomeça projetos do zero. E, mais uma vez, está recomeçando um projeto. É o que o mercado pode oferecer nesse momento. Eu iria no Zubeldia. Eu iria até por exclusão. Eu não iria num técnico medalhão nesse momento. Acho que o São Paulo precisa pensar em se reconstruir a partir de ideias e é um técnico que pode oferecer isso. Agora, se vai dar certo, meu amigo, só Deus sabe. Eugênio Leal, por que você está rindo, Eugênio? Eu estou rindo da expressão do professor, né? Ele falou, só Deus sabe, meio desanimado, assim. É complicado, né? Gente, quando a gente fala que precisa de tempo no futebol brasileiro, você já dá aquela... Mas eu vou ser um pouco mais animado. Eu acho que é uma, como disse o professor, até por exclusão, era a melhor opção disponível no mercado dentro da realidade do futebol brasileiro e sul-americano, porque se falou em Mourinho, se falou em Rafa Benítez e tal, que parecia uma coisa assim fora do que seria o normal, seria o que se pensaria por aqui. Não que seja impossível, mas é muito caro, né? São treinadores de um nível econômico muito superior ao que existe por aqui. O Zubeldia, Abel, olhando ali, né? Você falou 43 anos, né? Sim. O que você pensa imediatamente de um técnico de 43 anos? Jovem. Ele tem 16 anos de carreira de treinador. Começou cedo. Com 27 anos, ele assumiu o Lanús e foi o técnico mais jovem da história da elite argentina. Até porque 27 ele anos. como jogador, né? Não pôde continuar a carreira. Ele já com 23 anos, ele já era auxiliar técnico do Lanús. E era projeto do clube transformá-lo em treinador nessa idade, que aconteceu, 27 anos. E ele é muito ligado ao Lanús, é um clube que tem assim, história de revelar vários nomes do futebol, né? Tem esse potencial. E o Zubeldia, ele já tem, portanto, 16 anos de trabalho como técnico em várias situações diferentes. Uma carreira que, é verdade, demorou a decolar. Ele teve vários insucessos, e é natural, um técnico de 27 anos, né, teve que ir aprendendo. E esse é o melhor momento da carreira dele. Ele, ano passado, ele ganhou tudo que podia com a LDU. Né? Foi campeão equatoriano, foi campeão da Sul-Americana e deu, acima de tudo, isso que você falava, que o nosso Viola aqui, tricolor, está querendo, deu à LDU uma forma consistente de jogar. Ele não é desses técnicos, Abel, modernos, de muitas inovações, de muitos riscos e de muita... Não, ele faz um futebol feijão com arroz, mas aquele feijão com arroz consistente, que o time fica, pelo menos a LDU foi assim, e os últimos trabalhos dele têm evoluído nesse sentido, de times mais tradicionais na sua maneira de jogar, mas muito sólidos nessa maneira tradicional de jogar. Sabe? Times que se defendem bem, que têm ideias de ataque, não inovadoras, não ousadas, mas que funcionaram muito bem ano passado. A gente está vendo aí, ele quando saiu da LDU foi um baque para o clube, porque o cartaz dele lá era gigantesco. Ele sai da LDU por vontade própria, houve uma mudança interna, a gente está vendo ali até alguns personagens dessa mudança, esse que está falando ali, o atual presidente da LDU, ele rompeu com o cara que comandava o futebol, que era o Esteban Paz, que saiu agora há pouco. Tinha acabado de abraçar ali, era o Esteban Paz. Era o presidente do futebol e o presidente do clube. E aí o presidente do clube acabou com essa presidência de futebol e assumiu o futebol para ele. E por isso, por ter sido contratado pelo Esteban Paz, ele saiu junto com o cara que o tinha contratado, mas deixando um cartaz muito grande lá. Então, e ele já rejeitou, desde que saiu da LDU na virada do ano, N propostas que recebeu de outros clubes da América do Sul. Ele estava numa posição de muita tranquilidade, sabendo que o momento dele era bom, esperando uma proposta que para ele parecesse, opa, essa aqui é uma boa. E chegou a do São Paulo. Já tinha rejeitado o próprio São Paulo no início do ano. Ele entendeu que nesse momento é uma boa ir para o São Paulo. E eu acho que tem boa chance de dar certo, sim. E, claro, entendendo que ele vai precisar de um período de adaptação. O que é dar certo? É ganhar jogo. De fazer esse time ser consistente, fazer esse time ter força.
tentar buscar, resgatar um pouco do que era o São Paulo do Dorival, que há pouco tempo foi um time campeão e que tinha essa consistência e que também não era um time ultra inovador. Mas é possível fazer isso com metade do time titular no departamento médico? Abel, todo mundo tem jogador machucado, Abel. Não, todo mundo tem. Calma. Jogador Nestor, que vem e vai. Rafinha, Lucas, quem mais? Wellington Rato. Wellington Rato, Caleri ficou muito tempo machucado. Todo mundo em algum momento vai voltar, mais cedo ou mais tarde. Enquanto não volta, tem lá outros jogadores para montar o time de futebol. Não acho que Quais esse são seja os grandes desafios do Zubeldia, então? dar consistência ao time do São Paulo, dar um padrão de jogo ao time do São Paulo, dar equilíbrio ao São Paulo, construir articulações ofensivas coletivas que não dependam do jogador A, B ou C, saber aproveitar os jogadores que tem lá. Eu acho que ele tem... Não Agora, dependa de... para todo técnico, vai passar por um período de adaptação. Talvez, assim, a inteligência desses técnicos, nesse período de adaptação, é tentar jogar da forma mais simples possível para evitar perder. É isso, é o plano de contingência. Para, com o tempo, ir ajustando e, opa, o que dá para melhorar aqui, o que dá para melhorar ali. É o trabalho que ele vai ter agora. Ao contrário do Carpini, ele tem experiência. Ele tem 16 anos de trabalho na função. E muita experiência dentro do contexto de América do Sul, né? Sim. Então isso acho que contribui muito ainda mais para o São Paulo pressionado na Libertadores. Claro. Ele é filho de Lanús, ele é lá de Lanús, da própria cidade de Lanús. Até eu me informei com o Jorge Barraza, que era, durante muito tempo, assessor de imprensa da Comebol. É minha fonte lá na Argentina. Eu fiz para ele uma pergunta básica que eu, sinceramente, não encontrava em lugar nenhum. Se ele tinha a ver com o histórico Osvaldo Zubeldia, do Estudiantes de La Plata. Esse é um cara que, pro bem ou pro mal, mudou a história do futebol, que é bem polêmico, né? Polêmico. É jogo sujo, mas ele ganhou Libertadores seguidas com o Estudiantes. E o Barraza me falou, não tem nada a ver com o Zubeldia era de uma outra parte do país, e este Zubeldia é de Lanús. Então, como lembrou o Eugênio, é cria do Lanús. Ele foi Sabe quem ele eliminou quando ele era técnico do Lanús? Em 2020? São Paulo Futebol Clube. Olha só. Já tem duas, então. Eliminou, Uma com o Lanús e uma com a LDU. Paulo, né? Que coisa, hein? É. Tem estrada. Eu acho que isso é importante para esse momento que o São Paulo vive, é claro. Tem que chegar ao Brasil, só que ele não vai ser o primeiro nem o último argentino chegando no Brasil. Hoje o futebol brasileiro é muito visto na América do Sul. Muito visto, eles acompanham com muita atenção, também porque tem muito jogador da Argentina jogando aqui, também porque os times brasileiros enfrentam os argentinos nos torneios internacionais, o Brasil é a grande força do futebol continental, então eles entendem muito do que eles vão encontrar aqui. Ele não vai chegar no São Paulo sem saber o que acontece, ele sabe o que acontece, teve um período aí de 4 meses para descansar, para olhar, para ver o mercado. Eu acho uma boa pedida. Se vai dar certo, como disse o professor, meio desanimado, só o tempo vai dizer. Eu estou mais animado, eu acho que tem boas chances de dar certo. No início do ano... É claro que tem que pegar o bonde andando. Quando o São Paulo ainda buscava um novo técnico, depois da saída do Dorival Júnior, houve aí um ruído. Um conflito, um ruído. Boa, professor. Vou chamar o VAR aqui. Olha aí, ó. Lembrando o amigo Breiler Pires que vai aparecer. Chama o VAR aí. O Muricy não surpreende, o Muricy fala mesmo o que vem à mente, inclusive agora com o Carpini, andou falando também outras coisas. É que eu acho que não é a vez do Muricy, né? A aposta do Muricy foi lá com o Carpini. Ele fez essa aposta. Como agora, assim não é a vez do Muricy? Não é a vez dele apitar tanto. Em outras palavras, perde força o Muricy com tudo o que tem acontecido? Vocês veem assim, que ele tem perdido força dentro do São Paulo? Eu acho que sim. Se bem que se você for pelo Muricy, ele também tem sérias críticas a vários outros técnicos, né? O próprio Osório, que nem foi cogitado dessa vez, era muito criticado pelo Muricy quando ele era técnico do São Paulo. O Muricy achava que atacava demais, né? Fazia aquela comparação politicamente incorreta com o time de índio, que era uma expressão que ele usava, né? Ataca todo mundo, não sei o quê, com aqueles velhos filmes de faroeste. Então é isso, eu acho que é um momento do Muricy apitar menos nessa história, até por tudo que aconteceu. Eu acho curioso, né? Porque quando o Muricy coloca daquele jeito, né? A situação dentro dessa perspectiva, muita pose aqui é São Paulo. Tipo, São Paulo não precisa de você. São Paulo é maior que você e vai dar o jeito dele.
né? A interpretação é essa, né? Passa o tempo e, na verdade, o São Paulo precisa do Zubeldia. Vai lá e bate na porta atrás dele de novo. Então, acho que agora o que o Zubeldia que pode falar é muita pose o São Paulo, mas não, acho que não é hora dele colocar a lenha na fogueira, não. Calmar, chegar e ele ter um bom relacionamento com o Muricy, que é um cara importantíssimo na história do São Paulo. Eu acho que é fundamental ter o Muricy dentro do clube, porque ele ama aquilo, porque ele conhece muito de futebol e porque ele pode ajudar no dia a dia. Ele tem muita experiência, né? Sim. E você falou, ele ama o São Paulo, ele ama o futebol. Eu acho que ruído em comunicação pode acontecer. De repente, em janeiro, o Zubeldia não estava afim mesmo de vir para o Brasil ou de vir para o São Paulo, e agora é um outro momento. Ele estava no mercado, ele estava em alta no mercado, a questão é essa, entendeu? Os movimentos do mercado, ele estava esperando uma grande proposta, ele estava entendendo quem estava querendo, quem não estava querendo e tal, e acabou naquele momento não indo para lugar nenhum. E eu acho até que para ele não foi ruim isso, não. Espera arrumar um tempinho aí e chega agora para o São Paulo. E a fala do Muricy nem é tão problemática para mim. Assim, é uma questão pontual. Ele certamente vai ser questionado na coletiva quando for apresentado o Zubeldia. E a oportunidade de encerrar de vez o assunto, sinceramente, não consigo enxergar isso sendo um problema pro Zubeldia. E até no relacionamento dele com o Muricy no dia a dia, para mim é uma coisa que, como o professor falou, ficou lá para trás. Eu acho que um problema maior foi quando o Muricy quis escalar o time do Carpini. Quis botar jogador no time do Carpini. Aí eu acho que foi um problema maior. Eu fico imaginando o Muricy como técnico, se algum diretor falasse o que ele falou para o Carpini naquela situação. Agora, nessa especificamente, é um momento diferente. Era um primeiro momento que o cara disse não, agora ele disse sim, foi procurado de novo. Se isso fosse tão grave, o São Paulo nem o procuraria de novo. Exato. Se isso tivesse pesado tanto. Falava assim, esse não está na nossa lista porque ele disse não. Isso, pelo que a gente entendeu, não aconteceu. Senão ele não estaria tão próximo de ser o técnico do São Paulo. Olha, não é nenhuma novidade, né? Que temos cada vez mais técnicos estrangeiros no nosso futebol. Isso não é de hoje, já há alguns anos vem crescendo esse número. Mas eu estava fazendo a conta aqui e com a ajuda dos nossos amigos, da nossa produção, na Série A do Campeonato Brasileiro, agora com essa confirmação do Zubeldia, 9 técnicos de 20, quase 50% estamos aí já. Olha, o Palmeiras com Abel, o Vojvoda no Fortaleza, Caixinha no Bragantino, o Ramon Dias no Vasco, o Cudê no Internacional, o Antônio Oliveira no Corinthians, o Milito no Atlético Mineiro, Arthur Jorge conseguiu a primeira vitória no Botafogo, daqui a pouco vamos falar sobre isso, e agora o Zubeldia não assinou o contrato ainda, mas já tem um acordo aí. Ia fazendo a conta aqui, 5-4 para os argentinos. Você contou? São 5 argentinos e 4 portugueses? 4 portugueses. Mas 9 é quase 50%. O mercado brasileiro é isso. Hoje é argentino e português, né? Como técnico de futebol. Mas já tivemos venezuelano, por exemplo, no Atlético Mineiro. Como era o nome dele? Dudamel. Rafael Dudamel. Já tivemos uruguaio no Cruzeiro, que também me fugiu o nome agora. Que foi para... Era Uruguai. Pesolano. Paulo Pesolano. Mas enfim, também, que tem sido... O Aguirre, que passou em vários clubes e tal. Mas tem sido realmente argentino e português, né? O mercado brasileiro está definido assim, né? O português, porque Portugal é um centro que se desenvolveu muito no estudo do futebol e na formação de treinadores. Há treinadores portugueses espalhados pelo mundo inteiro. E é claro que o idioma facilita para trazer aqui para o Brasil. É mais fácil trazer um português do que um espanhol. Há mais espanhóis, por exemplo, nos países aqui periféricos ao Brasil, né? Nos outros países da América do Sul. Você citou espanhol, tivemos no Flamengo, né? Domenech. Sim. Domenech, não lembro se teve mais algum. Em geral, uma quantidade menor. Tem mais espanhóis trabalhando nos outros países da América do Sul que falam o espanhol. E o argentino é essa proximidade, também é uma escola muito forte. Também espalhados pelo mundo, também, argentinos, né? Também espalhados pelo mundo. Um protagonismo. Mas tem também essa coisa do argentino estar aqui do lado e de cada vez mais haver uma simbiose entre o futebol, né, do Brasil com o da Argentina, porque também tem muitos jogadores aqui. Mas é isso, são duas escolas de técnicos que têm muito espaço no mercado brasileiro. E eu acho que sinaliza também um vácuo, né? Como a gente demorou para levar a sério essa coisa mais teórica da preparação, do estudo. Estudos de futebol em português vêm de Portugal, não vêm do Brasil.
Acho que durante muito tempo essa história de jogar bola no craque e os poucos técnicos brasileiros que se preocupavam com isso eram vistos até com ironia, uma hora a fonte secou. Eu acho que está na hora da gente voltar a pensar em preparar os nossos técnicos, né? Os nossos técnicos sempre foram muito bons na prática, no campo, no dia a dia, no vamos lá, mas na teoria tá faltando, não é à toa que a gente está procurando fora. Está faltando opção aqui. Inclusive, houve um tempo em que os técnicos brasileiros eram exportados. Para Portugal, para o mundo árabe. Mundo árabe, Portugal. E exceções foram o Parreira, que foi treinar na Turquia, não me lembro, na Espanha, não? Não lembro se ele foi. O Luxemburgo ficou um tempo na Espanha. O Parreira foi do Valência. O Felipão foi para o Chelsea, foi para a Inglaterra, mas a maioria era... Lazzaroni foi para a Fiorentina. Eu acho que há tempo ainda, sempre haverá tempo, de fazer um trabalho profundo de pesquisa do próprio futebol brasileiro. Claro que há autores que fazem isso, né? Tem um livro muito interessante do nosso amigo PVC, né? Que é a Escola do Futebol Brasileiro, em que ele já faz um trabalho de pesquisa muito interessante, mas outros podem vir pegando, né, a vídeos, como você recentemente lembrou, né, Abel? Vídeos da seleção de 58. Vamos estudar esse time de 58. Como é que jogava? Quais eram as características? Quais eram as características? A seleção de 62, de 66, de 70, de 74. Pega a seleção brasileira, que é mais fácil, mas você pode encontrar também vídeos da Academia do Palmeiras. Não sei se de jogos completos ainda existem esses vídeos, mas do Santos de Pelé, alguns você há de achar. Do Flamengo do Coutinho, do Zico. Grandes times do futebol brasileiro. E a gente vai buscar... com o momento atual, né, Eugênio? Entender quais eram as maneiras de jogar ali e formar um arcabouço de base de estudo do futebol brasileiro, das características do futebol brasileiro durante esse tempo, quais eram as soluções defensivas, ofensivas, coletivamente, como os times jogavam, para você ter assim, um padrão e, a partir daí, ir trabalhando os técnicos que possam nascer com a ideia de futebol vitoriosa do Brasil. As seleções brasileiras campeãs do mundo, como é que jogavam, onde é que acertavam mais, onde é que erravam mais, por quê, que tipo de jogador tinha, tentar formar jogadores com características. Bater um papo com quem ainda está aí, seu Pepe. Claro! Pepe não só jogou como foi técnico, o Guardiola. Claro. Guardiola e Pepe, quando se encontraram no mundo árabe, o Pepe como técnico e o Guardiola como jogador, o Guardiola vivia no pé do seu Pepe perguntando como é que jogava, mister, como é que era. Então você vê essa preocupação, né? Com ele, que tá mais velho, mas também com muita gente que está jovem ainda, que viveu grandes momentos do futebol brasileiro. Tem muita gente aí na faixa de 50, 40 anos que jogou muita bola, foram jogadores melhores do mundo, estão aí em atividade. O Ronaldo, por exemplo, que é dono do Cruzeiro, senta aqui, como é que é? O Kaká, e vai chamando outros jogadores aí, Ronaldinho, vamos conversar. Tem que olhar um pouco para o passado, como você falou, mas olhar para o presente também, se atualizar, estudar. E adaptar isso para a realidade atual. Não tem uma academia em Portugal? Né? Universidade. Imagina o quão rica não seria uma academia do futebol brasileiro, olhando para o que o futebol brasileiro já construiu, né, na história do futebol. Seria muito rico. E às vezes mas eu precisa penso, de uma iniciativa nesse sentido, de estudo. Eu já cheguei a pensar, a refletir, mas é muito difícil para o técnico brasileiro se desenvolver no estilo que é o futebol brasileiro, em que quando um time começa a jogar, vai todo mundo embora, vende logo, tarará. Só que aí não é desculpa isso, porque na Argentina é igual. É igual. A Argentina é igual. Como é que tá cheio de técnico argentino por aí? Não é a mesma coisa? Sim, é exatamente isso. E aí, além para não repetir as palavras, que eu concordo plenamente com os companheiros em relação à questão teórica da preparação, o que acabou potencializando, na verdade, esse cenário é o poderio financeiro do futebol brasileiro e acho que a maior capacidade de você observar ao redor. Porque você vê um Fortaleza fazendo uma escolha fora da caixinha com o Vojvoda, por exemplo. Antes a gente tinha muita a limitação de ser os mesmos nomes sempre, olhar o futebol brasileiro. E ali, a partir do momento que a gente tem maior capacidade de acompanhar mais coisas que estão acontecendo não só no nosso país, e os clubes começam a desenvolver um poderio financeiro para atrair gente de outro continente, não só dos países vizinhos,
naturalmente o leque de técnicos aumenta. Então, mesmo que a gente tivesse um conhecimento teórico maior e tudo mais, tivesse mais técnicos brasileiros sendo discutidos para outros cargos e tudo mais, ainda assim eu acredito que teria muito técnico português, argentino, de outros países trabalhando aqui por conta desse movimento. Acho que a questão de globalização que houve dentro do futebol brasileiro, assim como a maior capacidade financeira. Que se olha, por exemplo, o Zubeldia, que estava... É isso aí, torcedor do SPFC. Então, o Carpini já não é mais treinador do São Paulo, né? Perdeu o último jogo aí, né, diante do Flamengo, né? E também os jogos anteriores. E a torcida não queria ver nem ele pintado mais, né? Assim, se a torcida não quer, não adianta, né? A diretoria, os jogadores falar que apoia, né? O São Paulo aí, pessoal. Tem jogadores muito antigos aqui, não tá fazendo muita coisa aí. E por isso que tava apoiando. Isso não tá certo, né? Quando chega a técnica escolhido pelos jogadores, né? Porque não vai ter autoridade, não vai ter liderança, pulso firme, né? Porque o cara vai dizer assim, ó, eu não posso botar jogador em determinada posição, não posso mudar alguma coisa, porque é os jogadores que mandam, né? Isso aí nunca deu certo aí, né? E dessa forma aí tem que vir um técnico que tenha respaldo aí para falar, ó, eu quero o jogo desse jeito, da ordem aí para os jogadores não fazer o que quer, né, ultimamente que está acontecendo no São Paulo, né? Vamos lá, pessoal, essa informação aqui sobre o técnico, né? Algoz em duas Sul-Americanas, técnico argentino vira favorito para o São Paulo, né, pessoal? Luiz Zubeldia está sem trabalho desde que saiu do LDU. Então, aí, segundo informações, hein, Luiz Zubeldia seria o novo nome, hein, para substituir o Thiago Carpini, né? O técnico argentino, hein, que foi ex-técnico da LDU e é o favorito, hein, para fechar com o São Paulo. Deixa aqui sua participação, se vocês apoiam essa contratação, se acha interessante. Não esqueça, pessoal, também de dar aquela moral, se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho, que logo estou de volta aí trazendo mais informações atualizadas do SPFC.